alegria de podermos estar hoje adorando, bendizendo, louvando o nome do nosso Deus. Vamos começar lendo o texto de Filipenses, capítulo 2, versos de 5 a 11. Filipenses, capítulo 2, versos 5 a 11. Vamos fazer a leitura primária do texto de Filipenses, capítulo 2, versos de 5 a 11. O exemplo de Cristo, sua humilhação. Vamos fazer a leitura alternada, eu vou ler aqui os ímpares, a igreja, os pares. Filipenses capítulo 2, versos 5 a 11, diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Que toda autoridade que Jesus fala aqui, a qual ele deve receber, a qual ele recebeu, que toda autoridade, todo nome se dobre o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, seja dado a Jesus, tanto por nós, como por aqueles que as quais ainda vão ouvir a sua palavra. Vamos orar? Santo Deus, eterno Pai, obrigado a Deus por este dia, obrigado por este domingo, dia do Senhor, que o Senhor possa ser louvado, bendito em todo o nosso coração, Deus, que a Tua autoridade possa nos alcançar, Deus, e que nós possamos reconhecê-la em tudo que nós pensarmos, agirmos, falarmos, a Deus, que o Senhor possa ser aquele das quais os nossos joelhos estejam dobrados. Obrigado a Deus por esta igreja, obrigado por este encontro, o dia do Senhor aqui, ó Deus, e que o Teu nome possa ser exaltado, Deus, possa ser louvado. E que em tudo, ó Deus, que a gente for fazer este culto, ó Deus, seja para a honra e glória do Teu santo nome. Ó Pai, que as orações aqui feitas, que os cânticos aqui cantados, que os hinos, ó Deus, recitados, que a palavra pregada, ó Deus, seja tudo para a honra e glória do Senhor, que tenha todo o Senhor no centro de todas as coisas, ó Deus, e que esse culto, ó Deus, esse culto que nós prestamos a Ti, possa ser alcançado no Teu altar, ó Deus, de fato, subindo aos céus como uma aroma suave, ó Deus, ao Teu santo trono. Obrigado, Deus, por este momento tão especial, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar de pé, igreja, cantar o hino de número 11, Trindade Santíssima. Oh,
abrir nossas Bíblias mais uma vez, agora no livro do profeta Isaías, capítulo 5, versos de 1 a 7. Livro do profeta Isaías, capítulo 5. Versos de 1 a 7. Isaías 5, de 1 a 7. Vamos ver também, ó, eu vou ler aqui os ímpares e a igreja lendo aí os pares. Isaías, capítulo 5, versos de 1 a 7. Livro do profeta Isaías, quando ele diz a parábola da vinha má. Isaías 5, de 1 a 7. Vamos ler aqui alternadamente. Diz assim: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito de sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo. Sachou as boas das ervas e plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha, que eu lhe não tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer a minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro, para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto. Não será podada, nem sachada, mas crescerão nelas espinheiros e abrolhos. As nuvens darei ordem que não derrame chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercesse juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor. Esse texto, essa parábola da vinha má, é explicada no último verso, né? Quem é o Senhor da vinha é o Senhor dos Exércitos. E quem é a vinha são os homens de Judá, é o povo. O Senhor a plantou, o Senhor a sachou, o Senhor a limpou, o Senhor escolheu ali as melhores vides para plantar, quis que elas dessem o quê? Bons frutos, e elas deram frutos ruins, uvas bravas. E aí ele mesmo, né, o autor aqui da parábola, ele fala para a gente julgar. E aí, julguem entre mim e a minha vinha, o que eu vou fazer? E sem dúvida nenhuma, a melhor coisa a fazer, não tem que fazer, é abrir os muros, é deixar com que aquele lugar seja um lugar de pasto. A única coisa que serve é para pasto. A gente tem que refletir nesse texto, irmãos, e pensar, hoje nós somos esse Israel de Deus. Hoje nós somos esse povo do Senhor. E o Senhor também tem nos limpado, também tem nos achado, também tem nos dado muitas coisas para que a gente produza frutos bons. E a pergunta é, estamos gerando frutos bons ou não? Estamos gerando frutos limpos de coração ou não? Vamos agora, nesse momento de consagração, irmãos, pedir a Deus perdão pelos frutos maus que nós temos dado. E clamar ao Senhor, Senhor, nos ajude a dar frutos bons, como diz aqui o texto. Vamos orar, queridos, alguns instantes de oração silenciosa, pedindo a Deus que nos abençoe, pedindo a Deus que nos dê muitos frutos. E depois de alguns instantes eu peço que a Brielle faça uma oração de confissão de pecados. Vamos orar.
Obrigado, Senhor, por mais esse dia que estamos aqui reunidos, meu Pai, na tua casa. Obrigado por cada irmão que deixou o seu lar, estar aqui, Senhor, nesta noite, Pai. E nesse momento, nos derramamos o teu altar de graça, Senhor, para te pedir perdão dos nossos pecados, Pai. Sabemos que muitas vezes, ou por todas as vezes, não andamos nos teus caminhos, ó Deus, mas pedimos, ó Pai, que a sua misericordiosa graça nos chegue até nós, Pai, que o Senhor possa nos limpar, nos transformar, nos fazer vaso novo, Pai. Que possamos ser árvores frutíferas, que nossos frutos sejam frutos bons, Pai. Que o Senhor possa estar nos podando, tirando tudo que é de mal no nosso coração, nos limpando, que o nosso fruto possa realmente fazer a diferença aqui nessa cidade, aqui nessa igreja, no meio de nós, Pai. Fica conosco, a Deus, no decorrer desse culto. Que o Senhor faça, Pai, a palavra chegar aos nossos corações, nos dá entendimento, Pai, da palavra. Essa oração que eu faço, em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus pela tua graça, louvado seja Deus pelo seu perdão, por tudo que Ele tem nos dado. É só as misericórdias do Senhor mesmo para nós que se renovam a cada dia, e é isso que a gente se alegra. Nesse momento de adoração, meus irmãos, quero ler aqui Mateus 28, 18 a 20, está aqui o texto. Diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. A presença do Senhor está conosco, porque Ele prometeu estar conosco. Enquanto a gente caminha, enquanto a gente vai por aí pregando a palavra, enquanto a gente vai por aí fazendo discípulos, o Senhor está conosco nesse momento. Louvado seja o nome de Deus. Vamos ficar de pé, vamos cantar estes cânticos, e aqueles que vieram prontos para entregar seus dízimos e ofertas, que façam nesse momento.
soberano, Senhor, sobre a terra, sobre tudo, sobre o que há no céu, o que é absoluto nosso Deus. Vamos cantar com essa soberano.
esteja abençoando essa igreja, abençoando a cada um aqui presente. Amém. E os que não puderam vir, o Senhor também esteja guardando e protegendo, Senhor. Obrigada por esse culto, que é a voz da Tereza, a palavra do Senhor, que seja a palavra inspirada para incutir, Senhor, na boca do pastor. Em nome de Jesus, te agradecemos por isso. Amém. Amém. Irmãos pequeninos, para que venham aqui. Que alegria, hein? A gente poder estar aqui. Ontem a gente aprendeu uma história legal. Quem lembra da história, John? O livro sem palavras. Livro sem palavras. Qual era a primeira página do livro? Primeira página do livro, você pintou? Preto. Muito bem. O que significa o preto? Coração sujo, morto pelo pecado. E a segunda página do livro é a? Sangue de Deus. Vermelha. Por que vermelha? Sangue de Deus. O que o sangue de Deus fez com o coração? Limpou. Limpou e ficou? Branco. E aí depois do branco veio o verde, porque é verde? Esperança. Esperança. E a esperança que a gente tem, a maior esperança é o céu. Qual é a cor? Amarelo. Dourado, amarelo, né? Foi legal a gente aprender sobre o livro sem palavras, né? Foi uma alegria pra gente, né? Então, muito bem. A gente vai continuar lá aprendendo. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essas crianças que estão aqui conosco. Ó Deus, louvado seja o teu nome por elas, ó Deus. Que o Senhor possa abençoá-las, ó Deus, guardá-las, que elas possam crescer sempre no seu caminho. Cuida delas agora, Deus, nesse momento tão especial de culto para elas, que elas possam ter o Senhor como o Senhor seu Salvador de sua vida. E a maior esperança que nós temos, ó Deus, é essa, de morar no céu contigo. Obrigado, Amém. Pai, por isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem ir lá. Muito bem, irmãos, vamos para Marcos então. Hoje a gente vai adentrar no capítulo 12 já. Né? A gente começa no versos 27 no capítulo 11 e vai até o capítulo 12, verso 12. Então, Marcos, capítulo 11, 27 até 12. E eu tenho por tema de hoje a mensagem Autoridade Restaurada. A autoridade restaurada. Marcos 11, 27 até 12. A palavra de Deus diz assim: Então regressaram para Jerusalém, e andando ele pelo templo, vieram ao seu encontro os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos, e lhe perguntaram: Com que autoridade faz essas coisas? Ou quem te deu autoridade para as fazeres? Jesus lhes respondeu: Eu vos farei uma pergunta, respondei, e eu vos direi com que autoridade eu faço essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei. E eles discorriam entre si. Se dissermos do céu, dirá: Então por que não acreditaste nele? Se porém dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideravam a João como profeta. Então responderam a Jesus: Não sabemos. E Jesus, por sua vez, lhe disse: Nem eu tampouco vos digo com que autoridade faço essas coisas. Depois entrou Jesus a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sede, construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. No tempo da colheita, enviou um servo aos lavradores para que recebesse deles dos frutos da vinha. Eles, porém, o agarraram, espancaram e despacharam vazio. De novo, eles enviou outro servo e eles o esbordoaram na cabeça e o insultaram. Ainda outro lhe mandou e este o mataram. Muitos outros lhe enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Restava-lhe ainda um, seu filho amado. A este lhe enviou por fim, dizendo: Respeitarão a meu filho. Mas os tais lavradores disseram entre si: Este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E agarrando, mataram-no, e o atiraram para fora da vinha. Que fará, pois,
o dono da vinha virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ainda não leste essa escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreenderam que contra eles proferiam esta parábola. Então, desistindo, retiraram-se. Amém. Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, por essa palavra bendita, Deus, que diante dela, Deus, agora a gente possa se prostrar ao Senhor e ter a autoridade que o Senhor tem em nossa vida restaurada. Deus, nos ajude nisso, Pai. Queremos que o Senhor seja aquele que possua em nós toda a autoridade, Deus. Queremos que o Senhor seja aquele que dite o nosso caminho, conduza-nos, ó Deus, pelo caminho que te agrada, e que possamos, ó Deus, de verdade, caminhar no caminho que o Senhor, ó Deus, planejou para nós, nos orientou, nos guardou e nos conduziu, ó Deus. E que tudo isso seja feito, ó Deus, porque nós te amamos e respeitamos a autoridade que vem do Senhor. Obrigado, Pai, por isso, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. É verdade que existem autoridades intelectuais, autoridades formativas em nossa vida, que com o passar dos anos a gente vai deixando de ouvir, não é mesmo? Muitas vezes a gente para de dar atenção a algumas autoridades que antes a gente tinha elas por certo, tinha elas por verdadeiro, tinha elas por totalmente autoritativa no que a gente tinha para fazer. Um bom exemplo disso são os nossos pais, não é mesmo? A gente, no começo da vida, dá ouvidos aos nossos pais e não discute. No começo da vida, a gente pergunta tudo para os nossos pais. Pai, o que significa isso? O pai podia falar algo errado e a gente tinha por certo, porque era autoridade para nós. Aí o tempo vai passando, a gente vai amadurecendo e a gente passa a ouvir menos os nossos pais, a gente passa a procurar menos a sua orientação. E eu não sei porquê, talvez porque a gente vai amadurecendo, talvez porque a gente vai passando o tempo mesmo. Outro exemplo disso são os nossos professores, né? Ou aqueles líderes do nosso trabalho, aqueles líderes sêniores, né? Aqueles líderes mais maduros. A gente, no começo da nossa formação, no começo da nossa carreira, a gente sempre dá ouvidos a ele. A gente parece que não tira os ouvidos deles, né? O que ele fala para nós é lei, a gente segue porque a gente quer aquela formação, a gente quer aquela instrução, e a gente vai dando ouvidos. Mas, com o passar do tempo, a mesma coisa acontece, talvez porque a gente vai aprendendo a profissão, ou talvez por um pouquinho de arrogância, né? A gente deixa de perguntar para eles, a gente deixa de dar ouvido para eles, a gente começa a ignorar os conselhos deles, né? O problema é que isso acontece na nossa vida espiritual também. No início da nossa caminhada cristã, a gente dá ouvidos aos conselhos de Deus, a gente dá ouvidos aos mandamentos do Senhor, a gente dá ouvidos às correções do Pai e a gente não discorda, a gente não questiona. Mas parece que da mesma forma, ao passar dos dias, ao passar dos anos, a gente vai ouvindo as mensagens de Deus, a gente vai ouvindo os ensinamentos do Senhor e a gente para de dar ouvidos. A gente para de receber aquela palavra como autoridade na nossa vida. Parece que a mesma coisa que a gente faz com os nossos pais, com os nossos avós, com os nossos professores, com os líderes do nosso trabalho, a gente faz com Deus. Ao longo dos anos, ao longo do tempo, parece que a gente vai tendo uma maturidade e a gente fala, não, isso aqui não serve para mim. Isso aqui não é para mim, essa palavra hoje não é para mim, essa palavra pode ser para qualquer outra pessoa, menos para mim. O texto que a gente leu de Marcos aqui, hoje, fala exatamente sobre isso, sobre a arrogância humana de abandonar a autoridade de Deus e achar que a gente já é maduro o suficiente para seguir o nosso caminho sem Ele. O que estava acontecendo naquela época era exatamente isso.
E o que o texto quer nos ensinar hoje é o chamado para retornarmos à autoridade de Deus. A ter a autoridade do Senhor restaurada em nosso coração. A voltar a dar ouvidos à palavra de Deus como verdade inquestionável. Para que a gente pare de ser arrogante, para que a gente pare de ser descuidado, para que a gente pare de achar que a palavra não é para mim, é para qualquer outro, menos a mim. E a gente vai ver isso em 3 pontos rápidos. O primeiro ponto é uma acusação vergonhosa. O segundo ponto é uma parábola do nosso descuido. E o terceiro ponto é a restauração de algo maravilhoso. Bom, primeiro, a acusação vergonhosa. A gente tem visto que os últimos capítulos de Marcos, né, se concentram na última semana de Jesus, a última semana de vida de Jesus. Né? Ele chega lá em Betsaida na sexta-feira, na casa de Marta, Maria e de Lázaro. Ele descansa no sábado. Domingo de manhã é aquele dia da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Ele entra em Jerusalém no domingo, vai até o templo, dá uma olhada e volta para casa. Na segunda-feira, é aquele dia que ele passa pela figueira, amaldiçoa a figueira, vai até o templo, ele limpa o templo ali. E na terça-feira de manhã, eles passam pela figueira seca. É aquele dia que eles passam pela figueira seca. E agora, eles passaram pela figueira seca e estão no templo de novo. A gente chegou na terça-feira, nesse dia que Jesus passou pela figueira seca e foi até o templo novamente. Quando ele chegou lá no templo, ele começou a andar pelo templo. Olha aí o verso 27 que diz algo interessante, né? Então regressaram para Jerusalém e andando ele pelo templo. Esse andando ele pelo templo, não imagina que Jesus estava como um turista, andando ali, conhecendo, olhando as belezas do templo. Não é isso. Andar pelo templo aqui nesse contexto, ali naquela época, é andar com uma autoridade rabínica, de mestre. Porque os mestres, antigamente, eles andavam e ensinavam. Não é que nem hoje que ficava parado numa sala de aula. Eles iam andando e as pessoas iam seguindo ele. Então aqui Jesus estava andando no templo como uma autoridade que está ensinando as coisas, certo? E quem que Jesus encontra aqui? Olha só, e andando ele pelo templo, vieram ao seu encontro os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos. Quem eram estes? A gente tem que prestar atenção nisso, que é muito legal. Eles eram as principais autoridades de Israel. Israel, naquele tempo, era governado pelo Sinédrio. O Sinédrio era composto por quem? Pelos principais sacerdotes, que eram quem? O sumo sacerdote da época e os sumos sacerdotes anteriores. Era um grupo de sumos sacerdotes, ou seja, quem eram os sumos sacerdotes? As autoridades religiosas. Eram aqueles que tinham toda a autoridade para fazer os sacrifícios. Então, perceba, era um grupo muito importante de Israel que tinha a autoridade da cerimônia religiosa de Israel. O Sinédrio era composto também pelos escribas. Quem eram os escribas? Os doutores da lei. Os doutores da lei, eles que liam. Os escribas é que estudavam a lei, que tinham autoridade de interpretação da lei e tinha autoridade de ensinar a lei. Eram os únicos que podiam fazer isso. Então eram homens importantes. Eles ensinavam tanto no templo quanto nas sinagogas ao redor. E o Sinédrio era composto também pelos anciãos. Quem eram os anciãos? Os anciãos eram aqueles antigos líderes das tribos de Israel. Cada tribo de Israel tinha um líder, um ancião. Né? Mas nesse tempo aqui, que as tribos já tinham sido bem defasadas aqui, né? Os anciãos se tornaram os governantes civis.
de Israel. Eram eles que governavam as questões das leis civis de organização da cidade. O Sinédrio, então, era composto por esses 3 grupos. Os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos. Eles governavam tudo de Israel. Claro, abaixo do Império Romano. O Império Romano permitia que o Sinédrio continuasse a governar Israel. São esses homens que chegam para Jesus aqui e perguntam para ele com que autoridade você faz essas coisas. Ou melhor, né? Quem te deu a autoridade para fazer isso? Percebem a força da pergunta que eles fazem? Estes homens, meus irmãos, perguntaram para Jesus quem tinha dado autoridade para ele, porque quem tinha autoridade eram eles. Quem tinha autoridade para fazer o quê? Né? O que eles perguntam? Para fazer essas coisas. Que coisas que eles estão pensando aqui? Quando Jesus purificou o templo e expulsou todos os vendedores ali. Esses homens estão perguntando: quem é você para vir aqui no templo que a gente governa, que a gente administra e mandar os vendedores sair? E é claro que eles estavam também preocupados, né? Não só com isso, mas com a entrada triunfal de Jesus. Quando Jesus entrou ali como rei, eles ficaram temerosos, porque se esse aí acha que ele tem autoridade de um rei, né? Quem deu essa autoridade para ele? Sendo que nós somos a autoridade de Israel. Mas por que eu falei que essa pergunta é uma pergunta arrogante deles? Porque as únicas pessoas dotadas de autoridade naquela região eram eles. E eles estavam se sentindo enciumados. Eles estavam se sentindo constrangidos. Eles estavam se sentindo desafiados. Eles tinham autoridade. Moisés tinha dado autoridade para os sacerdotes. Os escribas tinham autoridade de lei. Os anciãos também tinham autoridade. Mas Jesus, quem deu autoridade a ele? Ele não fazia parte do Sinédrio. Ele nem era mesmo da corte romana. Ele não poderia alterar nada. Ele não poderia corrigir o templo, ele não poderia criticar ali as coisas dos vendedores do templo, nada disso. Essa pergunta era muito arrogante, porque eles achavam que só eles tinham autoridade. E aí Jesus faz uma pergunta muito interessante para eles. Na verdade, Jesus faz uma contra-pergunta, né? Porque ele respondeu uma pergunta com uma pergunta. Não acho que isso foi mal educado da parte de Jesus, não. Isso era comum dos sábios da época. Os filósofos daquela época, os rabis, os mestres, normalmente faziam isso porque eles queriam que a pessoa chegasse à compreensão do que ele ia ensinar, refletindo com ela mesma. E Jesus faz isso com eles. Ele pergunta para eles: galera, o batismo de João era do céu ou dos homens? Responderam. Jesus utiliza essa técnica aí de contra-pergunta, né, com uma sabedoria imensa, porque eles começaram a ficar se questionando. Olha que interessante, né? João tinha a autoridade de quem? João tinha a autoridade de quem? E ninguém questionava a autoridade de João. Ninguém tinha dado autoridade para João e ninguém questionava. Então, normalmente se refletia sobre isso e falava: veio do céu a autoridade de João. E o evangelista Marcos, né, totalmente inspirado por Deus aqui, ele nos conta o que eles estavam refletindo entre eles. E ele diz aqui, né, se dissermos do céu, dirá então por que não acreditamos nele? Se porém dissermos dos homens, é de temer o povo. Olha a reflexão daqueles homens, meus irmãos. Fica claro que eles sabiam a resposta certa. Eles sabiam que a autoridade de Jesus vinha do céu. Eles sabiam a verdade.
mas a sua arrogância, a sua prepotência, o seu orgulho os impediam de aceitar a verdade, que a autoridade de Jesus vinha do céu. E isso por um só motivo. Qual é o motivo? O temor do povo. Ou seja, eles estavam preocupados que se o povo aceitasse a autoridade divina de Jesus, eles perderiam todo o preceito que eles tinham dos cidadãos. O governo deles ia cair. O governo deles ia por água abaixo. Se Jesus tivesse a autoridade divina, como ele tinha, e assumisse o reino ali, eles iriam perder o prestígio que eles tinham da população. Por isso que eles temiam tanto o povo. E Jesus estava revelando aqui, pouco a pouco, que de fato toda aquela pompa religiosa e governamental que eles tinham seria destruída. Mas mal eles sabiam que não seria como eles pensavam. Jesus vai dizer nos evangelhos sinóticos aqui que ele ia destruir aquilo. Em 3 dias ele construiria tudo. E é por isso que ele conta essa parábola aqui para nós, que eu dei aqui o nome de parábola do nosso descuido, né? É justamente sobre isso que Jesus está falando, sobre a perda do governo, da autoridade daqueles homens. Vamos entender essa parábola aqui. Jesus começa contando assim: um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou a uns lavradores e ausentou-se do país. Uma videira, você sabe bem, não é? É a plantação de vinhas, que dava uvas, né? Lagar eram 2 cubas de pedras, onde as uvas eram despejadas e pisadas para extrair o suco da uva. A torre aqui era uma edificação de pedras, de uma maneira que ficasse bem alta, para que as pessoas, para que quem estivesse em cima vigiasse a vinha, e também para ser usada de armazenamento ali, né? E tudo isso era era cercado por uma sebe. Sebe é muretas de pedras revestidas de uma planta espinhosa para proteger ali de animais, de predadores, né? E tudo isso foi construído pelo dono da vinha. Tudo isso foi pago pelo dono da vinha. Ele plantou, ele que pagou para construir, ou ele mesmo construiu. Tudo isso ele edificou. O dono da vinha era tudo dele, né? Só que uma vinha levava aproximadamente 4 anos para começar a dar frutos. E o que parece-me aqui no texto é que o dono da vinha precisou sair nesses 4 anos. Ele precisou se ausentar do país. E o que ele fez? Ele arrendou essa vinha. Ele arrendou a vinha. O que significa arrendar, né? Alugar. Ele então faz um contrato ali com os arrendatários e ele arrenda a vinha para que, no tempo certo, aqueles fazendeiros recolhessem a uva e dessem no valor combinado ali para eles, né? E o texto continua aqui. O texto continua: no tempo da colheita, enviou um servo aos lavradores para que recebesse deles dos frutos da vinha. Nada mais justo, né? Depois de um tempo, o rapaz, o dono da vinha, receber ali o pagamento dela. Porém, o que acontece aqui na palavra? Os arrendatários, os fazendeiros, decidiram não cumprir o contrato. Olha só o que diz o verso 3 aí, né? Ele diz assim: eles porém agarraram e espancaram e o despacharam vazios. Os arrendatários aqui
não cumpriram o contrato. O dono da vinha, então, mandou seus funcionários, mandou as pessoas para lá, e eles não cumpriram com o que fora combinado, né? Mas, quando este homem, né, contou tudo o que aconteceu com o dono da vinha, algo inusitado aconteceu, porque o dono da vinha não agiu como era de se esperar. Ele manda uma pessoa lá, eles os espancam, despacham o vazio. Quando ele volta para o dono da vinha, o dono da vinha não agiu com o rigor da lei, que era de se esperar. Mas o que ele faz? De novo lhes envia outro servo. E eles repetem o processo, né? Os esgoelaram na cabeça, insultaram e mandaram embora. O dono da vinha que deu várias chances aos lavradores. O dono da vinha foi compassivo, foi misericordioso, enviando vários e vários representantes dele para conversar, para tentar fazer com que eles cumprissem a lei, apenas cumprissem a lei do contrato que eles tinham feito com o arrendatário. E depois de ele ter enviado várias e várias autoridades dele para cumprir a lei, e eles não ouviram, o que o dono da vinha faz? Ele manda o seu filho. E o texto diz algo bonito, né? O seu filho amado. Ele mandou o seu filho amado. Ele foi compassivo. Ele foi amoroso. Ele agiu com amor com aquelas pessoas. Mas os lavradores, da mesma forma, refletiram e pensaram: se ele é o filho, é porque ele é o herdeiro. Se ele é o herdeiro, é porque o dono da vinha talvez nem esteja mais vivo. Se o dono da vinha não está mais vivo, o herdeiro está aqui. Se nós matarmos, a vinha será nossa. Meus irmãos, é isso que acontece. É isso que aconteceu com os lavradores. E a pergunta retórica de Jesus aos homens do Sinédrio revela que a atitude hostil deles é a mesma atitude hostil dos lavradores maus. E é por isso que há uma solução no texto, que eu chamei de a restauração de algo maravilhoso. Que aí o verso 9 nos conta. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. A destruição dos lavradores maus aqui é uma resposta de Jesus da mais simples possível. O que se fará com os arrendatários? O que fará com os lavradores? O que é o certo a fazer? Jesus, quando ele conta essa parábola para os arrogantes autoritários do Sinédrio, ele está falando para eles: olha, são vocês, é Israel. A vinha aqui é Israel. Sem dúvida nenhuma, eles lembraram lá de Isaías capítulo 5. A gente leu na liturgia, da qual eles estavam acostumados. Israel era a vinha do Senhor. E Jesus, nesse momento, que aponta para as autoridades, falando: olha, vocês são esses lavradores maus, que dia após dia os profetas vêm até vocês, dia após dia os profetas falam para vocês cumprirem a lei e vocês não cumprem. O que vai fazer? O que fará, pois, o dono da vinha? Essa é a pergunta. E Jesus responde com algo óbvio: virá e exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. E Jesus complementa aqui com o Salmo 118. É o mesmo salmo que as pessoas cantaram quando Jesus entrou, Hosana, ao filho de Davi. É o Salmo 118. E aqui ele complementa dizendo: ainda não leste essa escritura, ou seja, o Salmo 118? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor,
e é maravilhoso aos nossos olhos. Jesus está falando para eles: olha, vocês estão rejeitando tanto os profetas, todas as autoridades de Deus, e estão rejeitando o Filho amado, a pedra angular. Vocês rejeitaram. Vocês estão fazendo isso. As autoridades de Israel, ali o Sinédrio, estavam ouvindo essa parábola sobre eles mesmos. Eles estavam ouvindo algo que Jesus estava falando que era deles. E eles entenderam isso naquele dia. Porque Jesus usou algo muito claro para eles. Usou Isaías 5, das quais eles conheciam. Usou o Salmo 118, dos quais eles conheciam. Ficou claro para eles: vocês estão fazendo isso, rejeitando a autoridade de Deus para tentar ficar como todo Israel para vocês. Eles queriam Israel para eles. Eles queriam que aquela autoridade que vinha do trono de Davi ficasse com eles e não com Jesus. Mas algo maravilhoso aconteceu. Cristo crucificado, a pedra angular, aquela que foi rejeitada, venceu, triunfou. Jesus ressuscitou dos mortos e ele se tornou sim a principal pedra angular. Ele se tornou essa principal pedra angular. Isso significa que o Senhor Deus tomaria a vinha deles. Tomaria deles. Daqueles lavradores maus, daquelas autoridades que queriam Israel para eles. E no lugar do antigo Israel, Jesus entregou a vinha para um novo governo. Um novo governo que Deus quer. Um novo governo que surge a partir de Jesus crucificado. Não mais Israel teria qualquer autoridade. Surgiria agora a igreja. A igreja de Deus, constituída agora não mais só por judeus, mas por judeus e gentios. Essa igreja da qual tem a pedra angular, da qual tem Cristo como cabeça, essa igreja agora é que será dada a vinha. Ela que continuaria o processo. Ela que continuaria com toda a autoridade. E é por isso que o verso 12 termina contando que aqueles homens importantes, aquelas autoridades da época, procuravam prender Jesus, porque temiam o povo. Se o povo entendesse isso, que agora não é mais Israel o povo de Deus, que agora eles não têm mais autoridade nenhuma, e quem tem agora é Jesus, que é a igreja através de Jesus, eles iriam perder completamente o apoio da população, e iriam perder completamente a sua autoridade. E agora é a igreja que tem Jesus como pedra angular, aquela pedra que aponta o caminho, aquela pedra que aponta a direção para que a construção fique correta. É Jesus que tem nos dado essa autoridade. Meus irmãos, essa parábola cabe bem hoje para nós. Porque quantas vezes o Senhor já tentou nos orientar, quantas vezes o Senhor já tentou nos corrigir, quantas vezes o Senhor já tentou nos animar com sua palavra, através dos seus representantes, não é? Através das suas autoridades da igreja, dos nossos irmãos mais velhos, dos anciãos hoje da igreja, dos nossos pastores passados, dos nossos pais da fé. Quantas vezes o Senhor já tentou nos dizer alguma coisa e a gente não deu ouvidos? Queridos, isso acontece com todo mundo. Uma hora ou outra da nossa vida isso acontece com a gente. Nós somos surpreendidos com a palavra de Deus que vem de alguém para nós, que tem essa autoridade hoje da vinha, que é a igreja, e a gente faz o quê? A gente não dá ouvidos. A gente despreza, talvez por um pouco de arrogância, talvez por um pouco de descuido, talvez por desprezo mesmo de não querer ouvir. Meus irmãos, esse hábito precisa acabar. O Senhor Deus é muito misericordioso. Ele é extremamente longânimo, como a gente viu aqui na parábola da vinha má, dos lavradores maus.
Ele é assim. E Ele tem nos dado a sua palavra dia após dia, diversas vezes. Tem sido paciente conosco, tem nos falado, tem nos confrontado, tem nos dado a sua palavra em todos os tempos. E nós ainda teimamos em desprezar. E nós ainda teimamos em não dar ouvidos. Talvez a gente fale, não é para mim isso. A gente precisa olhar para as autoridades de hoje que Jesus constituiu, para a sua palavra em si, e saber que o Senhor Jesus veio e Ele é essa pedra angular. Ele quer endireitar o nosso caminho. Ele quer falar, é assim que deve ser, é assim que a gente tem vida em Cristo Jesus. Meu irmão, sempre que você for confrontado com a palavra, sempre que a palavra vier ao seu ouvido, não acha que é para outra pessoa. Não acha que você não precisa mais ouvi-la. Não acha que você já aprendeu tudo. Tenha ouvidos. Ouça o que Jesus quer te dizer. Ouça e fale, essa palavra é para mim, não tem outra direção senão o meu coração. E meu irmão, se você reconhecer essa autoridade de Deus em sua vida, certamente virá coisas maravilhosas. O verso 11 diz, isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. O que o Senhor está dizendo é que se a gente segue essa pedra angular, se o nosso caminho está endireitado por ela, coisas maravilhosas estarão aos nossos olhos. Que a gente possa seguir essa pedra, que a gente possa seguir essa autoridade, que ela possa ser restaurada no nosso coração e que essas coisas maravilhosas possam estar sempre aos nossos olhos. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Vamos cantar mais um hino, ficar de pé? Cantar o hino 26, louvor ao Deus grandioso. As
Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, por toda a tua graça, toda a tua bondade, Deus, tem sido derramada sobre nós. Obrigado porque o Senhor tem sido bom, o Senhor tem sido maravilhoso. E a gente tem visto, ó Pai, a gente tem observado, tem podido ver, ó Deus, a tua grande mão sobre nós, derramando sobre nós, ó Deus, a tua palavra, as tuas bênçãos, a tua graça, ó Deus. Mas nos ajude, ó Pai, nos ajude a olhar para essa palavra como autoridade na nossa vida. Nos ajude, ó Deus, a olhar para ela e ver o Senhor falando. Nos ajude, ó Pai, a não sermos como esses lavradores maus, como essas autoridades de Jerusalém, ó Deus, que foram derrubadas. Nos ajude, ó Deus, a sermos novas criaturas, que olhem para Ti, ó Deus, e sigam o Teu caminho, que olhem para o que o Senhor fala e obedeçam, ó Pai, e não questionem. Tira de nós toda a arrogância, tira de nós, ó Deus, toda a falsidade, tira de nós, ó Deus, tudo que pode nos fazer entender que talvez essa palavra não seja para mim, mas para o meu irmão, mas, Senhor, nos ajude, para que tudo isso seja verdadeiro aos nossos corações, que tudo isso seja, Deus, palavra bendita vinda do alto para nós, que a Tua autoridade em nosso coração seja totalmente restaurada, Deus. Que a Tua autoridade em nossa vida, Deus, seja plena, verdadeira, para que a Tua palavra, Deus, entre no nosso coração e produza frutos, ó Deus, porque o Senhor mandou assim, e que isso seja para nós, ó Deus, palavras perpétuas, palavras verdadeiras, palavras sinceras, palavras de autoridade em nossa vida. Nos ajude nisso, ó Pai, porque o nosso coração pecaminoso quer voltar, ó Deus, ao velho homem e abandonar tudo que temos ouvido, mas, ó Deus, nós clamamos a Ti, que o Senhor nos faça novo, que o Senhor nos revigore a alma, revigore o espírito, para poder obedecer, ó Deus, o que o Senhor tem falado no nosso coração. Ó Deus, abençoe-nos, ó Pai, abençoe a Tua igreja, cuida dos nossos irmãos, ó Deus, cuida daqueles que estão fracos na fé, cuida daqueles que estão cansados, ó Deus, que o Senhor traga revigor a cada um deles. Ó Deus, abençoe aqueles que estão enfermos, que o Senhor cuide de cada um deles, ó Pai. Cuide da recuperação da Rose, cuide da Sara, Deus, que não está se sentindo bem, ó Pai. Cuide de cada um deles, ó Deus, que o Senhor abençoe. Abençoe aqueles nossos irmãos que estão trabalhando também hoje, que o Senhor dê a eles o Teu cuidado, ó Pai. E que o Senhor, ó Deus, cuide de cada um de nós ao longo de toda essa semana, ó Pai. Nos proteja nela, nos guarde, ó Deus, nela. Nos traga o pão necessário, ó Deus, que é vindo de Ti. E que isso seja, ó Deus, para nós todo cuidado. Que o Senhor seja para nós, ó Pai, visto como Teu amor em nossa vida, ó Deus. Obrigado, ó Pai, por tudo isso. Fica conosco aqui, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Querida família de Deus, aqui reunida, e de paz, e de paz. Que o Senhor Deus, Deus da aliança, ilumine o seu caminho. E que o amor do Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com você hoje e para todo sempre. Amém.